E aí, rapaziada, eu sou Isaías. Eu acabei não, faz alguns dias que eu terminei a minha primeira onda da ressonância harmônica e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra incentivar vocês a escolherem isso para a vida de vocês. A ressonância harmônica é uma ferramenta de iluminação espiritual que transfere informações para o seu inconsciente através do vácuo quântico. O que isso significa? Você já sabe que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Se você não sabe, você pode estudar um pouco de mecânica quântica, experimento da dupla fenda e entender um pouco de como essa realidade material, física, das coisas que a gente pode tocar, cheirar, sentir, etc., funciona. Como é que essa realidade é sustentada? Basicamente, ela é sustentada por uma única onda. Essa onda se individualiza e se comporta como matéria, como partículas. Eu não vou me aprofundar na explicação porque eu não sou professor de mecânica quântica, eu não tenho todo o conhecimento, mas eu entendo uma parte e pretendo entender mais para de fato poder explicar para as pessoas, né? Porque eu acredito que dominar o conhecimento também envolve saber transmitir o conhecimento. Quando você não sabe ensinar alguma coisa, você provavelmente não sabe sobre aquilo. Então eu vou, por hora, me limitar a falar só sobre o que eu sei. E o que eu sei é a ressonância harmônica. 3 meses, 90 dias, um pouco mais de 90 dias utilizando a ferramenta, a minha primeira onda, porque eu ainda não pedi a segunda, então eu ainda estou dando play no áudio. É um áudio em MP3 que você vai ter acesso, você vai mandar os seus pedidos lá e vai ter acesso no site do Hélio, tá ligado? Você vai receber o seu link, que é só seu, para você dar play todo dia. E a grande questão da ferramenta é que você pode escolher a evolução e o crescimento todo dia. Eu acredito que essa ferramenta ela te dá o potencial de escolha. O que você quer? Você quer crescer? Você quer continuar evoluindo? Você quer melhorar espiritualmente? Se sim, e você estiver usando a ferramenta, você vai continuar usando a ferramenta. Se por qualquer motivo egóico de estagnação, zona de conforto, vontade de parar de evoluir, você vai parar de usar a ferramenta. É básico. Honestamente, depois de ter percebido os benefícios reais e os primeiros benefícios que eu acredito que são os mais imperceptíveis para as pessoas, porque as pessoas chegam até a ferramenta procurando uma melhoria material, mental, emocional, coisas mais mundanas talvez, as pessoas acabam não percebendo as melhorias que isso causa espiritualmente, porque na verdade isso é uma ferramenta espiritual, é uma ferramenta da nona dimensão. Se você não acredita, tudo bem, mas eu sou a pessoa que utilizei a ferramenta e sei os resultados. Primeira coisa, clareza muito maior, clareza mental, mesmo, como é que eu posso descrever? Durante esses 3 meses eu não tomei nenhuma atitude em outras áreas da minha vida em prol do crescimento. A ferramenta me ajudou a ter mais disposição, a ter mais foco, até porque eu pedi essas coisas, clareza, coragem, porque eu também entendi que o oposto da procrastinação é a coragem, até porque, né, tem pessoas boas e pessoas que são o contrário de boas, e tem gente preguiçosa e procrastinadora dos dois lados. Os grandes vilões da vida real são pessoas extremamente determinadas. Para você ser o Hitler, você tem que ser muito determinado a fazer o que você quer fazer. E para você ser Jesus Cristo ou qualquer outra pessoa grande da luz, você tem que ser extremamente determinado também. Então, reconhecendo isso, isso foi uma das coisas que eu pedi na ressonância, coragem, porque eu entendi isso. Ao contrário da procrastinação, é a coragem, é a decisão, tá ligado? É você ser decidido, você escolher de fato e não ficar no muro,
nem ficar meio que na corda bamba, assim. Você não precisa disso, tá ligado? Você pode escolher o seu caminho e seguir isso até o final. Isso é o que os vilões fazem e isso é o que os heróis fazem. Isso que eu digo, vilões e heróis da vida real. Mahatma Gandhi ou Hitler são pessoas decididas. Ponto. Não estou elogiando o Hitler, só estou dizendo que é um fato. Fazer o quê? Eu me perdi agora no meio do caminho, mas eu vou... No final isso vai ter... Tudo vai fazer sentido. Ok. Disposição, foco, vontade de trabalhar, sabe? Eu não trabalho, não tenho emprego, tá ligado? Eu não tenho emprego. Decidi nunca ter um emprego, até porque eu tinha essa opção, essa escolha na minha vida, mas ao mesmo tempo eu também tinha a opção de não fazer nada. Ao invés de não fazer nada, eu escolhi fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero, fazer o que eu amo, que é a música. Eu amo a música, eu amo ouvir música, eu amo fazer música, eu amo fazer música pra mim mesmo, eu amo ajudar os meus amigos fazendo a música deles. E eu acredito que eu tenho uma visão peculiar e singular que é útil. E a minha forma de ajudar é aplicando essa visão na música de outras pessoas. Então, eu acredito que a colaboração é o jeito mais fácil de você conseguir sucesso. Se duas pessoas se ajudarem mutuamente, sem esperar ajuda, tipo assim, ajuda por ajudar mesmo, porque eu te amo, eu vou te ajudar, independente de qualquer coisa, independente se você me ama de volta, independente se você vai me ajudar de volta, eu acho que aí você tem uma mina de ouro, tá ligado? E é infinito. Isso eu acredito que é a verdadeira colaboração, e eu acredito que a minha parte nisso tudo é ajudar sem esperar ser ajudado. Essa disposição de ajudar cresceu em mim ao longo desses 3 meses que eu fui utilizando a ressonância harmônica, estudando o conteúdo do professor Hélio Couto, e entendendo que toda oportunidade que a gente tem de ajudar uma pessoa é uma mina de ouro. Mina de ouro no sentido de energia. Porque se tudo é onda, se tudo é vibração, então tudo é energia. E toda oportunidade de ajudar é uma oportunidade de aumentar a sua energia, aumentar a sua conta bancária universal. Digamos assim, que seja a moeda de troca do universo, que é você pegar o seu tempo, que é tão valioso, tão precioso, limitado aqui na Terra, e dar de coração, tá ligado? De presente pra outra pessoa, sem querer nada em troca. Isso é ajudar. E caralho, agora foi uma barra que eu lancei. Mas o que eu quero dizer, rapaziada? Isso foi uma das coisas que me ajudou. Perdi o fio da meada de novo, mas não importa. Beleza, vou voltar a falar sobre a ferramenta, porque esse vídeo aqui, o intuito dele é expressar a minha experiência com a ferramenta para quem estiver buscando algo melhor para a sua vida, uma melhoria, uma evolução. Mas entenda o ponto principal, o ponto crucial. Isso é sobre iluminação espiritual. Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre não é sobre ganhar um relacionamento ou as outras coisas que o Hélio sempre fala de casa, carro e apartamento, tá ligado? Todas essas coisas, toda essa realidade material aqui, que é onde a gente se preocupa com essas coisas, é regido por uma realidade maior. Essa realidade se chama vácuo quântico, porque tudo nessa nossa realidade física material é feito de vácuo quântico. Isso é a substância da realidade. Digamos assim, você tem 4 níveis, eu vou meio que explicar da minha forma aqui, pode não ser a correta, mas é como eu consigo expressar para vocês agora. Eu até prefiro que vocês vão pesquisar e estudar sozinhos, porque não acreditem no que eu estou dizendo, estudem por vocês mesmos, tá ligado? Sejam cientistas, alquimistas, é isso. Mas, digamos que existem 4 realidades em que a gente está, não é o que está acontecendo, mas digamos, em que a gente, no qual nós somos submetidos a essas realidades e uma rege a outra. A realidade material, básica, física, é a última dessas realidades. Acima dessa, a gente tem a emocional,
Acima do emocional a gente tem o mental, e acima do mental a gente tem o espiritual. Porque da vibração dos lugares, das ondas, da energia das pessoas, a gente sintoniza a frequência, sintoniza o radinho chamado cérebro, e isso nos traz emoções e sentimentos específicos. E a gente age a partir das emoções e dos sentimentos. Você age a partir do amor, ou você age a partir do ódio, ou você age a partir da raiva, ou da inveja, ou da coragem, ou da alegria. A intenção é a gente elevar esses sentimentos para a gente sempre estar agindo a partir da frequência mais alta, que é o amor incondicional, ou a alegria, ou o simples amor, felicidade, etc. A intenção é essa, sempre agir a partir de sentimentos e emoções positivas. Só que essas coisas são dominadas, as nossas ações no mundo físico são dominadas pelo nosso mundo emocional, e o emocional é dominado pelo mental. E o mental, para quem vê, enxerga um pouco além, é dominado pelo espiritual, as ondas, a frequência dos lugares, a energia. O que a ressonância propõe é uma mudança diretamente no seu mundo espiritual, na sua vida espiritual, tá ligado? Então, caso você queira embarcar nessa jornada, entenda que é isso. Essa é a raiz, tá ligado? Da questão, é espiritual. As pessoas passam a vida querendo mudar a sua realidade física sem ir direto ao ponto, tá ligado? Sem ir direto na raiz do problema, que é a sua alma, mano. Você tem que melhorar espiritualmente, tá ligado? Isso não tem a ver com igreja, não tem a ver com religião, só tem a ver com o seu relacionamento pessoal com Deus, porque a vida é isso, mano. Eu nunca vou saber como é o relacionamento de outra pessoa com Deus. É único e singular, tá ligado? É isso. Beleza, eu acho que até agora já deu pra entender basicamente sobre o que é isso, sobre o que é essa ferramenta. Mas agora eu vou falar sobre os benefícios que eu particularmente tive. Então, voltando. Mano, eu pedi arquétipos, todos os arquétipos que eu acreditava que fossem relacionados a fazer o que eu faço, que é arte, música. Então, eu pedi músico, cantor, compositor, engenheiro de áudio, etc e tal. Sobre videoclipe também, no caso, editor de vídeo, diretor de cinema, porque como é uma ferramenta também de transferência de informação, você pode adquirir a informação de como seria o vácuo quântico, de como seria a perspectiva do vácuo quântico sendo essas coisas. Eu tenho que resumir para vocês: o vácuo quântico é Deus. Os arquétipos não são só algo que está no inconsciente coletivo, são consciências vivas, são pessoas, indivíduos, assim como a gente pode chamar de espíritos, tipo o espírito da águia, o espírito do urso, essas coisas que a gente vê em algumas outras culturas ou religiões, etc. Tá ligado? Mas um arquétipo é isso, é uma consciência viva em outra camada da realidade, em outra dimensão, que trabalha, porque é um indivíduo unificado. Digamos, por exemplo, o arquétipo da águia. Não é só uma imagem que você coloca lá e espera que ela faça tudo por você, tá ligado? É uma consciência viva. E você tem que se conectar, tem que ter um relacionamento com essas consciências para você trocar a informação, tá ligado? Para você receber a informação. Então, quando você recebe a informação através da ressonância harmônica, o que acontece é que você lenta e gradualmente começa a mudar a sua perspectiva sobre as coisas. Então, digamos assim, eu pedi o arquétipo do engenheiro de áudio. O engenheiro de áudio é o cara que limpa a voz, que cuida da música, faz toda a parte mais científica e menos criativa da música, toda a parte que é mais lógica, tá ligado? Eu comecei a perceber que a minha perspectiva sobre essa ação mudou, tá
tá ligado? Sobre ter realmente algo certo e errado, ou sobre como eu deveria de fato fazer aquilo. E isso é tipo um clique, é uma coisa que, caralho, como é que eu não tinha visto isso antes? E é louco porque você naturalmente vai ficando melhor à medida do que você vai vivenciando esse arquétipo, porque você não usa, você não utiliza arquétipo, você vivencia. Assim como um adolescente que está procurando a namorada, ele está vivenciando o arquétipo do amante, vivenciando, ele não está usando, ele está vivenciando. E você precisa vivenciar os arquétipos conscientemente. Você tem que saber que aquilo que você colocou nos seus pedidos, na sua ferramenta, vai ser realmente utilizado. Porque não vale a pena colocar... Não vou nem falar o que vale e o que não vale a pena. Só estou dizendo que você vai ver os resultados daquilo que você praticar, tá ligado? Você não vai colocar o arquétipo do jogador de basquete de um dia para o outro você vai estar sendo o Michael Jordan. Mas, digamos assim, você vai ter uma perspectiva até melhor do que a do Michael Jordan de como é jogar basquete, tá ligado? A visão, a noção, a perspectiva mesmo. E você vai aplicando, vai praticando e é como se você tivesse nascido talentoso, mas agora você tem que praticar, tá ligado? É isso. Não vou dizer que é exatamente isso, mas essa pode ser a visão que eu tenho de como é. Talvez não seja a melhor explicação. Aliás, a melhor explicação você vai ter estudando o conteúdo do Hélio. Então, tudo que eu tô falando aqui é minha perspectiva, tá ligado? Eu não sou professor, mano. Eu não sou o professor e eu não sou um professor de mecânica quântica ou tenho todos os conhecimentos ou estudei décadas e décadas e décadas sobre espiritualidade, etc e tal, pra entregar algo a vocês. Ele é o cara que fez isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que ir lá no conteúdo dele e estudar do começo ao fim pra saber de verdade, tá ligado? E estudar de verdade. Eu honestamente não estudei com papel e caneta, mas se você for uma pessoa que faz isso, vai e faça isso. Eu sou mais da pessoa que assiste, reassiste, tá ligado? Eu sou essa pessoa. Enfim. Essa é a parada que me fez achar isso muito foda, tá ligado? Da ferramenta. Porque, caralho, é muito louco, velho. É simplesmente maluco a evolução, tá ligado? Você se vê de um jeito enquanto artista e 3 meses depois você vê que, caralho, olha o salto que esse cara deu de evolutivo, tá ligado? Tipo, é louco. Eu espero que você tenha essa experiência também, porque na real, antes de ter os pedidos materiais, você vai precisar se iluminar em algum grau, seja pouco ou seja muito. Seja se você tá, digamos que seu pedido esteja aqui, você tá aqui, ou se seu pedido tá aqui, você tá aqui, tá ligado? É isso. Aceite isso. E também curta a jornada, mano. Tá ligado? Entenda que a vida é sobre melhorar. E se você ainda não recebeu aquilo que você quer, é porque você ainda não é a pessoa que faz aquilo, tá ligado? Você tem que se apaixonar pela jornada. Porque é a jornada do herói, o caminho do herói, tá ligado? É sobre você e você mesmo, todo dia, evoluindo, melhorando, sendo melhor pra você, sendo melhor pra sua família, pros seus amigos, pro mundo, tá ligado? É basicamente isso. E soltar também, foi uma das coisas que eu pedi na ressonância, soltar. Eu coloquei perdão, coloquei alguns versículos da Bíblia, eu coloquei coisas assim que eu achei que fosse, tipo, fatal, honestamente, pra minha evolução. Tipo, eu coloquei a Bíblia, tá ligado? Eu pedi, porque uma das coisas que você pode pedir na ressonância harmônica é qualquer informação sobre qualquer coisa. Depende só da sua criatividade. Digamos que vamos fazer uma abstração aqui, vai. Vamos ter um pensamento bem infantil aqui para tentar dar uma explicada aqui de como é que seria. Tem esse caderno aqui, mas a realidade tem camadas. E esse caderno aqui não é só físico, ele não é só isso aqui, tá ligado? Ele também é uma onda. Eu posso escolher trabalhar com um caderno em partícula e pegar tudo que tem aqui nesse caderno e ler, olhar coisa por coisa, tá ligado? Ou eu posso pegar a onda do caderno.
Se você acredita que tudo é espírito, você vai entender o que eu tô falando, tá ligado? Eu pego isso, boto em algum lugar e recebo essa informação, tá ligado? O Hélio, ele pega a informação que você quiser, coloca no áudio e você escolhe se você quer receber essa informação ou não. Voltei aqui porque o celular tava muito quente e desligou, tá ligado? Que onda. Enfim, acho que vocês entenderam essa parte. Que você pode receber qualquer informação, pode ser a coisa mais fantástica que você imaginar. É só questão de criatividade. Criar a sua realidade, co-criar a sua realidade é só questão do quanto você imagina que você pode ir longe, tá ligado? O limite da vida, da realidade, é só a imaginação, tá ligado? Se você imaginar uma parada muito megalomaníaca e conseguir sentir aquilo, tá ligado? Sentir de verdade, saber. Aliás, não vou nem falar, tipo, acreditar, vou falar saber que você pode. Porque tem gente que nasce e acha que pode, tá ligado? E tem gente que nasce e sabe que pode. Você pode escolher acreditar ou não, porque na realidade a sua vida é só esse simples ato. A vida que você vive é só o simples ato de você acreditar que você vive essa vida, que você é a pessoa que você acredita que você é. Eu sei que eu sou o maior artista do universo. Eu nasci para ser o maior de todos. E eu posso criar vários motivos. Para mim, ser brasileiro já é um motivo, já é o maior motivo de todos. Eu acho que a arte também merece o que eu tenho para entregar. O mundo merece o que eu tenho para entregar. E eu também acredito que a arte está na mão de seres negativos. A indústria. No caso, não a arte, né? Porque a arte quem criou foi Deus para nós adorarmos a Ele. E a indústria é só uma dissimulação disso. Honestamente. É um clube, é um ovo. Enfim, não vou me aprofundar. Mano, eu tenho que concluir esse vídeo, mas não me lembro do que eu tava falando. Beleza, eu vou só terminar de falar sobre a minha experiência e é isso. Beleza. Simplesmente incrível. Experiência incrível. Esses últimos 3 meses foram de muita transformação. Eu tomei alguns sustos, tá ligado? Porque eu realmente puxei o freio. Eu realmente escolhi coisas, pedi coisas. Eu mesmo escolhi pedir coisas na ressonância e fiz um movimento contrário. E isso me causou algumas coisas não tão legais, tá ligado? Mas por causa da ressonância? Não. Porque eu escolhi fazer errado. Eu escolhi isso. Eu escolhi ignorar a minha intuição, tá ligado? Eu escolhi acreditar na manipulação do ego e na armadilha do ego. É isso, básico. Resumindo, é isso, rapaziada. Não tem muito o que eu falar pra vocês. Só posso dizer que minha vida melhorou muito. Tô muito mais confiante, muito mais alegre, muito mais decidido, muito mais focado, muito mais alerta, mas não de uma forma negativa, mas eu diria até atento, com muito mais presença no agora e no momento, muito mais paciente. Sobre catarse, eu acho que a catarse depende do quanto você vai segurar, tá ligado? Do quanto a informação tá entrando pelos seus microtúbulos e do quanto de força você vai colocar para ela ficar lá parada e para você não evoluir. É só isso. Eu não acredito que a pessoa obrigatoriamente tem que ter uma catarse, tá ligado? Eu acho que a catarse é uma escolha de quando a pessoa não quer evoluir, tá ligado? A pessoa pode achar que quer, pode falar que quer, mas se ela não sentir de verdade que deve mesmo de fato fazer isso, ela não vai, tá ligado? É basicamente isso, rapaziada. Então não vou me estender muito, não tem mais o que eu dizer pra vocês. Só estudem o caminho das palestras pelo YouTube ou pelo... Na real, vão lá no site do professor, tá ligado? Leiam o que tem escrito lá, estudem o caminho das palestras, se aprofundem de verdade, leiam os livros, o Caibalion. Vocês podem ler o Campo também, eu comecei a ler, mas não terminei ainda. Mas é bem interessante, é só fato científico. E... Amém, tá ligado?
Jesus é rei e o diabo é um tolo falido, fracassado, derrotado, tá ligado? É nóis.